Se a senhora tivesse que deixar uma mensagem para quem for assistir esse filme, como a senhora gostaria de ser lembrada? Olha, faz 8 anos que eu tive aqui nessa casa. Mas quando eu entro aqui na rua, o que me alegra é o povo dizer: ah, o seu pai era um vizinho bom, a sua mãe, o povo tudo se lembrando da minha mãe, do meu pai. Aí eu e a minha irmã, e o povo quer falar, quer conversar. Para minha alegria, é o legado que ele deixou de bom vizinho. E a minha raiz ficou, mas eu criei raiz em outro lugar. Olha, eu sou corajosa. Eu vim de Pernambuco para cá, eu casei num dia, viajei no outro e vim para aqui, para Cubatão. E aqui eu tive a minha família e estou convivendo em Cubatão até o dia de hoje. Tive a minha família, que eu tive 4 filhas, e aí apareceu neta e neto, agora já tenho a minha bisneta. Foi isso aí. E eu me sinto bem por ter construído a minha família aqui em Cubatão. Era diferente, mas assim, um susto muito grande que tinha deixado meu pai, a minha mãe, a minha família, e tinha vindo para um lugar estranho, né? Só com o marido, só que aqui eu não tinha ninguém da minha família, aí aquilo ali me chocou, mas aí depois eu fui me acostumando e convivi, que já faz 52 anos que moro aqui, então já estou bem. Acho que é um prazer, uma honra também se envelhecer e ao lado da sua família. E você olhar e você ver, não, aqui está a minha descendência, aqui foi o que eu construí, que eu estou vendo. Aí o amor, a paz. Então, é muito maravilhoso. Tem coisas que é difícil, mas você vai ter que encarar o desafio, que é para aprender. Então, sempre você está aprendendo na vida. Sempre tem algo que você precisa de aprender e você vai lutar para aprender. Tem tantas coisas que precisa melhorar, a mulher precisa interagir. Essa rainha que vocês acabaram de conhecer é a Edileuza, a minha mãe, que tem uma história de luta e dedicação que me inspira todos os dias. Mas aí eu lembrei que, como ela, outras grandes rainhas precisavam falar sobre a realidade de envelhecer na cidade de Cubatão. É para falar a verdade? Já foi mais difícil. Se você saísse para a escola, cabelo de bombril, a gente já saía emputecida, né? E a gente passa por muita humilhação, principalmente os mais velhos. Agora acho que eles estão começando a acreditar e confiar no preto, porque o preto não é respeitado no Brasil, né? Não só aqui, como em todo o mundo, né? Cubatão aí tem proporcionalmente a maior população negra da Baixada Santista. Então, estou falando dos 9 estados da Baixada, Cubatão 60%. Quando eu falo 60%, eu falo de mulheres, né? Eu falo também de maioria de mulheres negras, porque a gente faz um recorte dos nossos quase 100... Hoje a gente deve estar trabalhando aí, era um dado do IBGE, que nós teríamos em torno de 22 mil habitantes. Desses 122 mil habitantes, 54% mulheres. Se eu falo de 60% de população negra, eu falo também de maioria mulheres. Então, assim, eu falo de dados também como políticas públicas, leis. Cubatão é a cidade que tem uma das leis de cotas mais antigas, que é um recorte tão bacana. Estou falando de 2000,
eu não quero ser 2003, se eu não estiver aqui falando em números, mas estou falando de mais de 20 anos. Tem direitos em leis aqui em Cubatão que a população não sabe, mas que já existem. A Cubatão se destaca. Políticas públicas para a população negra, apesar de estarem, muitas estavam adormecidas, estão sendo tratadas novamente agora, trazidas para o palco agora. Cubatão, das 9 cidades da Baixada Santista, ela tem destaque na questão de políticas públicas voltadas para a população negra. Passei por preconceito também dentro da sala de aula, de adulto, de EJA, porque isso existe também. Falava do cabelo, colocava apelido. Mas isso aí não me atrapalhou em nada, que um dia abri a minha boca e eu falei. Eu não vim para fazer amizade, eu vim para terminar meu estudo. É resistir para que a gente possa resistir, para que o nosso corpo preto consiga entrar nos espaços desde criança, né? Enquanto você já nasce uma pessoa negra, uma menina negra, dentro da sociedade, dentro da escola, a gente tem que aprender a sobreviver, a resistir, para que a gente consiga caminhar. Eu já vivi muitas coisas na vida e eu acho que eu tenho muita coisa para viver ainda, né? Como uma menina de 20 anos. Ainda precisa de muita estrutura para que essa comunidade de pessoas que estão envelhecendo hoje em dia, elas tenham o lazer correto, coisas para fazer, né? Cubatão tem bastante coisa, mas ainda falta muita estrutura, na minha opinião. A cidade não se desenvolve em nada. Aqui é muita política envolvida. Vou ser bem sincera, envelhecer em Cubatão, eu não vou falar a palavra, mas é um lixo. É um lixo envelhecer nessa cidade. Nós não temos espaço para nada. Nós não temos espaço na saúde, na educação, em nada, em trabalho, principalmente no trabalho. Nós somos excluídas. Algumas leis, alguns caminhos, eles são criados, até mesmo para obedecer outras leis. Mas os acessos não são dados. A lei está aqui, mas o acesso é por cima de uma madeira cheia de jacaré. Você não chega do outro lado. Então assim, mas existe, mas ele não é cumprido. Ele foi criado, mas não está facilmente, não está direcionado, nem facilmente, porque quando a gente fala de população negra, a gente nem fala de facilidade. A gente está falando de segregação, por que tem que estar um aqui e outro ali? Porque na pirâmide a gente está aqui embaixo, então para a gente chegar lá no topo, tem que ser muito bem explicado, tem que estar muito claro, porque senão a gente não chega. O que é o envelhecer? É esperançar. Acho que a gente só está aqui nessa terra, eu enquanto pessoa, mulher preta, só estou aqui nessa terra porque eu acredito que é possível. Então, assim, a gente sempre quer que os nossos não tenham as mesmas dificuldades de enfrentamentos, né? Principalmente nós, mulheres pretas, dentro dessa sociedade que nós já tivemos lá atrás, seja na escola, seja no emprego, seja na própria sociedade. Antes me incomodava muito, mas hoje em dia, como existem os nossos deveres e os nossos direitos em questão, eu nem ligo muito, porque todos que são afrodescendentes, são negros, sofrem sempre uma coisinha, inclusive falando do cabelo, da cor da pele. Sempre a gente escuta, né, que elas têm sempre as dificuldades. Eu acho que isso não é na cidade, mas é no Brasil todo. A gente vê aí também, né, nas reportagens que elas têm, sim. Elas lutam mais, mas também elas são corajosas, né? Elas querem vencer, elas têm aquela garra. Digamos assim, não é porque alguém consegue e eu não posso conseguir. Ela pode também conseguir. Tudo só depende dela. Mas elas são guerreiras também. A gente não quer resistir o tempo todo. Resistir cansa, né? A gente quer existir só. Mas enquanto a gente não consegue, né, atravancar algumas lutas, principalmente como o racismo, e para nós mulheres pretas ele é bem latente mesmo, a gente continua aí nessa batalha
pela existência, para que o nosso corpo preto ele consiga estar em todos os lugares. Nós, mulheres pretas, especialmente, a gente precisa se olhar com muito carinho. Porque assim, a gente já nasce com... A gente se culpabiliza muito pelas questões dos filhos, dos relacionamentos. Não deixar o que o outro nos traz nos sirva como verdade. E uma outra coisa, é impor limites. Meu, limite é um negócio que é para melhorar a vida. Melhora a vida de todo mundo. O meu limite é esse aqui, ó. Não, você não vai ultrapassar. E pode ser com uma palavra, pode ser com uma atitude, pode ser... Não deixem que as pessoas atravessem os seus limites. Ser uma mulher negra dentro da nossa sociedade, dentro de um município que não tem uma saúde para a população negra, para mulheres negras principalmente, então a gente tem que estar o tempo todo, fica ali uma lanterninha acendendo, que a gente precisa se olhar, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa se ver. E conforme o tempo vai passando, que a gente se olha no espelho, de verdade, não se olhar para se maquiar ou para sair, não. Quando a gente olha, que aí eu consigo ver as minhas rugas já vindo, né? Eu falo, caramba, eu estou envelhecendo, né? O que eu construí, nem se perguntando, o que eu construí até aqui? O que eu quero deixar mais para frente? Tem que lutar e ter muita força de vontade para poder vencer. O que der na cabeça, o que ela tiver, a mulher é poderosa e consegue. Depende de querer. A cada dia mais que vem passando, nós, afrodescendentes, negros, pardos, amarelos, como se dizem, vem se destacando cada vez mais. Nossa beleza, muitas das vezes, foi tampada. Hoje em dia, ela está destacada em vários lugares que a gente nem imagina. Mas, primeiramente, tem que estar destacada aqui, ó, no nosso coração. Ter esperança, fé, nunca desistir do sonho e ir até o fim, ter amor e sinceridade.